Quarta-feira tem o Atlético na Copa do Brasil, jogo de volta contra o Sport, 8 da noite, ao vivo no Sport TV. O Galo tem a vantagem, né? Venceu a primeira partida de ida por 2-0. Vamos pra cidade do Galo, com a Maria Cláudia Bonucci, porque com a rodada suspensa do Brasileirão no fim de semana, o pessoal ganhou uma folguinha de domingo, Bonucci? Ganhou sim, Maurício. O time teve folga ontem, mas já se reapresentou hoje pela manhã aqui na cidade do Galo. Teve treino. O time segue se preparando para essa partida de quarta-feira, né? Contra o Sport pela Copa do Brasil. Amanhã o Galo finaliza a preparação aqui no CT e viaja no início da tarde lá para o Recife. Nos bastidores, o Atlético segue de olho na janela do meio do ano. Já tem um reforço confirmado, que é o Bernard, né? Como a gente sabe. E como a gente já trouxe aqui no GE, o Galo está monitorando, está estudando o retorno do zagueiro Júnior Alonso. Enquanto isso, os torcedores do Galo estão monitorando, sabe o quê? As redes sociais dele. Ontem o Alonso postou uma foto num jogo pelo Krasnodar da Rússia, que é o atual clube dele, com a seguinte legenda: Last Dance, que significa a última dança. E tem gente achando, Maurício, que isso aí é uma despedida, viu, para esse possível retorno ao Galo. As redes sociais às vezes têm as respostas. Bonucci, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. O Atlético já na reta final de preparação para este duelo contra o Sport na quarta-feira. Lembre-se, hein? Teve alteração para você que passou o final de semana aí desligado. O jogo não é mais às 7 horas da noite e sim às 8 horas na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. E amanhã o técnico Gabriel Milito fecha a preparação pela manhã na cidade do Galo e na sequência a delegação embarca para o Nordeste brasileiro. Deixa eu trazer aqui uma apuração de bastidores em conjunto com a Dimara Oliveira sobre o seguinte, Rafa, muita gente falando, né, e questionando, às vezes até o torcedor também perguntando como que o Atlético vai se movimentar nesta janela de transferências no meio do ano. Uma contratação já confirmada, todo mundo sabe, o Bernard vai chegar aí, vai já ter um pré-contrato assinado até o final de 2027. A expectativa é que ele possa estrear pelo Galo a partir do dia 10 de julho, que é quando a janela de transferências será reaberta, e o Júnior Alonso, que é o nome de momento, é a prioridade do Atlético, claro, sem fazer nenhuma loucura financeira. Pelo que a gente pôde apurar, Rafa, ainda não existe uma negociação em andamento, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Atlético, não só pela identificação dele com a instituição, e claro, a identificação com a torcida. Inclusive na semana passada a gente trouxe a informação que muitos torcedores foram à rede social do Júnior Alonso pedindo o retorno dele a partir de um post que ele fez mostrando um trabalho em academia. E inicialmente, Rafa, dentro desta apuração, matéria que já está lá em O Tempo Esportes, o Atlético deve ficar por aí. Por enquanto, não existe um trabalho para que contrate, por exemplo, um volante ou um atacante, como se fala. O Atlético inicialmente deve parar neste monitoramento do Júnior Alonso, que é um zagueiro que joga ali pelo lado esquerdo e pode atuar também como lateral esquerdo, já que o Rubens, por exemplo, está machucado. Eventualmente, a gente trouxe até, inclusive também, há algum tempo a palavra do Sérgio Coelho, e essa apuração vai dentro disso, dessas pessoas que a gente vai conversando. O Atlético pode sim buscar um ou outro jogador, mas aí é dentro de monitoramento de mercado e questão de oportunidade, e caso alguém também receba alguma proposta para poder sair, o que ainda não aconteceu neste momento. Bom, o Júnior Alonso postou, né, no fim de semana, uma foto há um dia, conhecido como ontem. Última dança, podemos fazer isso. E aí é uma foto dele aqui, né? Com a camisa do Krasnodar e tal, no jogo lá do campeonato russo. E a turma, Breno Galante, você já pode imaginar que comentou a beça na foto do xerife, falando assim: opa, última dança? Então partiu o Galo. É a mensagem padrão aqui do pessoal nas redes sociais do Júnior Alonso. Seria uma excelente contratação do Atlético, podendo ter o Júnior aqui pela terceira vez, né? Terceira passagem do Júnior Alonso, e nessa apuração, foi dito que é ele mesmo, né? É o cara, é com quem eles estão conversando, é com quem eles estão acertando, é o Júnior Alonso, porque principalmente uma coisa que o Lélio falou muito, né, e tudo mais, o Atlético não tem um zagueiro canhoto, sim, né? Então ele vem não só por essa questão da zaga, mas também porque ele pode jogar ali na lateral. Na avaliação total do Atlético foi feito isso, precisamos de um zagueiro, e é isso que vai acontecer. Será que foi a última dança do homem mesmo lá na Rússia, Breno? Um abraço pra você. Um abraço aí, Rafa, turma do estúdio, a turma de casa. Tá para ter uma dupla interpretação, né?
a última dança, ainda falta uma rodada do campeonato russo, ele está a 3 pontos do líder, o último jogo na próxima semana é contra o líder, pode ser que ele está ensaiando a última dança do campeonato russo, para poder, né, fechar com chave de ouro e tentar o título ainda. Fica um sentido duplo aí pro torcedor do Atlético, mas aí, claro, que ia despertar, né, aquele alvoroço no torcedor que foi lá nas redes sociais do Alonso, já tá pedindo para ele voltar. É o que eu disse aqui na semana passada, né? Se ele for realmente contratado, é a bola da vez do Atlético, a torcida vai clamar que ele seja o titular do Atlético hoje. E a gente sabe que o Milito tá com uma situação complicada em relação aos zagueiros, porque ele tá tendo que improvisar o batalha de zagueiro. Se ele tivesse totalmente, né, feliz com todos os zagueiros do Atlético, ele não estaria fazendo essa adaptação. É um jogador que pode chegar e teve bons momentos no Atlético, né? Tem essa questão da adaptação, já conhece todo mundo aqui, já sabe como funciona, não vai ter esse problema de adaptação. Então, o Atlético entende que seria um tiro certo. Agora tem essas questões financeiras aí, o Atlético tem um bom relacionamento com a diretoria lá do Krasnodar, vamos aguardar para ver. Eu ainda tenho essas minhas dúvidas, né? Porque eu volto a dizer, enquanto o Atlético for um time só comprador, quem quer que a base jogue vai ter dificuldade de ver a base jogar. É mais um zagueiro que chega, então é mais um que entra na fila. O Rômulo que vinha despertando aí, talvez, de alguns torcedores aquele interesse de vê-lo jogar. Eu acho que ele tem mais dificuldade de poder jogar, mas não deixa de ser um zagueiro experiente, é um canhoto, como a Dimara disse que o Atlético não tem. Claro que o Atlético pode ganhar em qualidade, mas aí tem essa contrapartida. Esperar que a base vá ter oportunidades quando o time só contrata jogadores não vai acontecer, porque ele chega com a responsabilidade de ser uma contratação para jogar, né? Ele não seria, por exemplo, o banco de um garoto da base. Mas vamos torcer. Se tudo der certo, no frigir dos ovos vai ser uma boa contratação sim, Rafa. Lembrando que a última rodada do campeonato russo, porque o campeonato russo, depois da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, ficou um negócio muito restrito a eles mesmos, né? Os times russos estão punidos, não podem jogar as competições da UEFA, a seleção russa também está aí fazendo alguns amistosos, não disputa competição oficial mais, mas a situação... Pode chamar o campeonato de vodicão, Lélio Gustavo? Você deixa? Pode. Vodicão? Então pronto. No vodicão, temos o Dinamo Moscou na liderança com 56 pontos, o Zenit está em segundo com 54 e o Krasnodar, que é a equipe do Júnior Alonso, é terceiro colocado, tem 53 pontos. Última rodada do Vodicão 2023-24. O Zenit enfrenta o Rostov, que está em sétimo na tabela, em casa. E aí, Krasnodar e Dinamo Moscou se enfrentam na casa do Krasnodar, em Krasnodar. Ou seja, Krasnodar vencendo o Dinamo Moscou, ele passa o Dinamo Moscou. Mas, se o Zenit vencer o Rostov, o Zenit pode ser o campeão com 1 ponto de diferença, né? O Krasnodar vai a 56 e empata com o Dinamo Moscou. Se o Zenit vencer, vai a 57 e levanta o troféu daquela bebida que faz o drink da sua balada, viu, Edivaldo Miranda? Se o Josias Pereira tivesse aqui, ele estaria chorando de emoção, né? O Josias é um entusiasta de todos os campeonatos do lado B, C e D do mundo da bola. Do chamado futebol alternativo, eles chamavam antes, né? Futebol. Acabou não se tornando tão alternativo assim que o pessoal foi todo pro lado de lá também, né? O Josias tem um negócio mas o Josias ama. E só pra deixar bem claro o seguinte, na nossa apuração tudo foi bem claro. As contratações serão Benari e possivelmente o Alonso. Outra situação, um outro nome só se houver a saída de algum jogador, ou seja, ali a reposição, né? Vamos lá, atacante não é prioridade. Então, vamos supor, vende aí ou passa o Allan Kardec, sei lá quem lá. Aí é possível ter uma outra... Apenas isso, nada mais. O Atlético quer tudo no pé no chão, não quer saber de confusão, nem de dívida, nem de situação que onere, e é isso que o Atlético pretende nessa janela. Mas, Lélio Gustavo, vamos voltar àquele assunto, aquele termo que o Daniel Seabra trouxe aqui no programa, né, da desidratação do elenco do Galo. A gente vê que se perde 2-3 aí por convocação na Copa América, é aquele Deus nos acuda. Tudo bem que é a informação da Dimara, eu não vou nunca contra uma informação de um colega. Mas, assim, eu acho que é um vacilo do Atlético não ser um pouco mais agressivo no mercado nessa janela do meio do ano,
Porque eu vou te falar, tem peças no elenco? Tem. Mas o Allan Kardec, ele não fez 20% do que se esperava dele. Se perde aí os 5 na Copa América, contando que Scarpa e Paulinho estão na pré-lista do Dorival, são 5 a menos. Vai fazer o que se não contratar? Então, eu acho que o Atlético devia ser um pouquinho mais agressivo nessa janela. Queria saber sua opinião, Lelão. A gente também esperava que o Atlético fosse repor, né? Algumas peças. Por exemplo, a vinda do Júnior Alonso pode ali fazer com que você tenha uma nova opção para lateral esquerda. Agora, muito distante do estilo de jogo que pede, né, um jogador como o Arana para fazer o estilo de jogo do Milito. O Júnior Alonso, ele é mais um lateral conservador e assim ele jogava pela seleção do Paraguai. Eu também esperava uma agressividade do Atlético para trazer um volante, já tá trazendo o zagueiro e quem sabe até um atacante, porque o Bernard, ele na teoria tá vindo para o lugar do Pedrinho, que não vai continuar, correto? Então, vamos ver. Mas, Oi? É isso mesmo, é pro lugar do Pedrinho mesmo. Então, vamos aguardar aí. Mas o Allan Kardec, será que vai sair? Ele tava naquela lista lá, né? Tava mesmo, né? E quem apareceu lá, ninguém escapou até o momento, não, né? Só o Vargas, por enquanto, tá se safando. Só o Vargas. E aí é que é a história, né? Se eventualmente sai o Kardec, aí o Atlético vai buscar. E qual que é a avaliação também? Por exemplo, nas hipóteses, né? Que o Franco e o Vargas sigam para a Copa América, o Arana já tá lá. Em tese, reforços não vão chegar para suprir as ausências no período da Copa América. Porque a Copa América termina no dia 14 e os reforços no dia 10. Então ia ficar 6 por meia dúzia. Entendeu? Acho que dentro disso, dessa apuração, isso aí não é nem opinião, não. Isso é apuração. É informação. Exatamente. Dentro disso é o que pensa, por exemplo, nesse sentido, a cúpula do Atlético, Rafa. Bom que você ressaltou e lembrou dessa questão da janela, viu, Edivaldo? Eu não tinha lembrado. Isso. E tem uma outra coisa. O Otávio, ele deve retornar em 2 ou 3 meses, tá? A gente falando de volante. Alan Franco vai pra Copa América, mas e depois? Eles contratam, acaba a Copa América, o que vai fazer com esse monte de gente? O Atlético... E o Rubens? Já descobriram até quando ele vai ficar fora? Ele também volta, né? Mas quanto tempo? Até uma apuração sua de sexta-feira, não é isso? Matéria que tá lá em otempo.com.br. Aquilo que você apurou é que a expectativa é que Rubens e Paulo Vitor possam retornar pra Copa América. Perto do início da Copa América, que é no dia 24 do mês que vem. Então, previsão otimista, né, Edmar? A previsão otimista deles, mas é óbvio que dentro daquilo que o Atlético faz de melhor lá, que é essa parte, né, fisiológica lá e tudo mais, os fisiologistas que trabalham nesse sentido. E aí, Lélia, é bom a gente dizer o seguinte, o Atlético tem 30 jogadores, são 30 jogadores. Então, quando você vai analisar esse número de jogadores, e aí você vê como é que contrata. Quem arca com o salário disso tudo? Como é que fica? Então, é nesse sentido que a gente foi procurar saber para passar pro torcedor, né? 30 jogadores. E aí? Faz o que com eles? Né? Você contrata. Então, nesse momento, óbvio que tudo está passando por uma avaliação do Milito, né? E a gente precisa ter muito cuidado nessa questão do Milito, porque, vamos ser sinceros, qual de nós aqui já teve pessoalmente com o Milito e conversou com ele? Ninguém, a não ser de imprensa? Não é? Acho que a gente conhece muito do que ele, melhor dizendo, do que ele pensa do time ou das coisas assim, o que a gente sabe dos outros de fora, né? É um treinador novo pra gente, se fosse um que a gente conhecesse, brasileiro, eu acho que a gente até conseguiria falar mais ou menos o que a pessoa pensa em termos de reforços, né? Ou que mas a gente não tem esse acesso a ele ainda. Então, o que dá pra dizer é o seguinte, pro torcedor do Atlético ficar calmo, é isso que vai ser possível fazer. E outra coisa, o Atlético tem um time muito bom, né? A gente questiona às vezes essa questão aí dos reservas, mas quando você pega jogador por jogador que são titulares,